Olá, pessoal! Hoje estaremos aqui gravando esta aula para ensinar a fazer pasta de leite ninho. Para fazer essa pasta, eu utilizo o açúcar de confeiteiro, o leite em pó e o CMC, que são os ingredientes secos. A função do CMC é fazer com que essa pasta seque mais rápido e que depois de ela seca, ela tenha uma certa estrutura. Então, isso possibilita que eu trabalhe com os doces personalizados, sem me preocupar se eles vão ficar derretendo ou deformando. Então, eu vou misturando esses ingredientes secos para facilitar quando eu acrescentar os ingredientes úmidos. Os ingredientes úmidos que eu vou acrescentar nessa massa vai ser a glucose de milho, que a função da glucose de milho é dar elasticidade a essa pasta, facilitando também o trabalho. Ela é uma pasta muito boa de trabalhar, muito fácil de preparar e ela é muito saborosa. Todos os doces e todos os bolos que eu faço aqui, eu utilizo essa pasta. E aqui temos o leite condensado. O leite condensado a gente não vai ter uma quantidade específica para trabalhar nessa pasta, porque o leite condensado você vai adicionando aos poucos e esperando dar o ponto dessa massa. Só que o ponto dessa massa ela depende de alguns fatores, como por exemplo a umidade do ar e a temperatura do ambiente. Então a gente tem que ir preparando e vendo que de acordo com a necessidade a gente vai acrescentando mais até essa pasta ficar num ponto ideal para a gente trabalhar. Então eu vou misturando aqui aos poucos esse leite condensado. Por enquanto eu estou utilizando a espátula até essa mistura ficar como se fosse uma farofa, um pouco mais úmida, para poder começar a trabalhar com ela sovando com a mão. Então eu vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo para vocês verem o momento em que eu vou começar a sovar essa pasta. Aqui a pasta já está chegando no ponto que eu gosto para trabalhar. Então, é nessa hora que eu acrescento o corante. No caso, o corante aqui eu vou estar acrescentando o dióxido de titânio. Esse dióxido de titânio, ele serve para deixar a pasta branca, porque como foi utilizado o leite condensado e o leite em pó, que tem a cor amarelada, então ele vai servir para deixar a pasta branca. Então, assim, eu posso trabalhar com temas como batizado, cobrir bolo com a pasta branca e até fazer outras cores, como, por exemplo, o azul, o lilás, porque essas cores só dá para fazer em cima de um fundo frio, que é o branco. Porque se a pasta tivesse na cor amarela, que é um fundo quente, quando eu colocasse o corante azul, o azul do corante com o amarelo da pasta deixaria uma tonalidade verde. Então, essa pasta não ficaria azul. Então, aqui eu vou sovando ela. Ela está um pouco mole. Eu gosto de deixar a pasta um ponto um pouco mais mole, porque eu não trabalho com ela no mesmo dia. Eu preparo a pasta e eu trabalho com ela nos 2 dias subsequentes, porque a textura que ela fica depois que ela descansa, para mim fica muito melhor de trabalhar. Ela fica muito macia, ela não fica dura, ela no momento que você faz ela fica um pouco mais mole, mas eu dou preferência para deixar ela um pouco mais mole, mas depois que ela descansa, ela fica na tonalidade, na consistência perfeita para trabalhar. Então aqui é a hora que eu passo ela para a bancada, para poder sovar essa pasta, somente até ela ficar homogênea. Ela absorver o corante e ficar totalmente na tonalidade branca. Caso você ache que seja necessário, então você pode colocar um pouco mais do corante que foi utilizado, que é o dióxido de titânio. Eu dei preferência a usar o em pó, porque como a pasta já é mole, se eu colocar um corante líquido nela, ela vai amolecer ainda mais.
mas também poderia ter sido utilizado corante, dióxido de titânio em gel. Depois que essa pasta está pronta, quando você finaliza ela, você pode colorir ela da tonalidade que você quiser. E para isso você pode usar tanto corantes em gel como corantes em pó. Eu vou falar agora um pouco a respeito da conservação dessa pasta. Eu conservo ela, como eu disse, eu preparo ela num dia e eu deixo ela em temperatura ambiente, sempre enrolada em plástico filme para ela não ressecar. Eu deixo ela por até 2 dias em temperatura ambiente. Caso eu queira utilizar, fazer de uma semana para outra, eu preparo essa pasta, embalo no plástico filme e deixo ela na geladeira por até 7 dias. E eu também posso preparar essa pasta e deixar ela no congelador por até 30 dias. O que é importante é você sempre deixar ela sempre bem embalada no plástico filme. Quando você for colocar ela na geladeira ou no congelador, você sempre deixar ela também dentro de um depósito. E para você retirar ela para utilizar, você tira do congelador para a geladeira, deixa 12 horas, da geladeira para a temperatura ambiente. Quando ela atingir a temperatura ambiente, você pode retirar e tá utilizando ela. De início, se você achar ela um pouco dura, você pode colocar ela 5 segundos no micro-ondas e começar a sovar ela para trabalhar. Ela vai, de acordo com você vai sovando, ela vai amolecendo um pouco mais. Então é isso. Essa pasta eu acho ela maravilhosa para trabalhar. Durante muito tempo eu fiz inclusive flores com ela. Hoje eu tenho outras pastas que eu trabalho com flores. Mas em breve vou deixar a receita aqui para vocês também. Espero que vocês tenham gostado. E em breve estarei postando novos vídeos para vocês com outras dicas e com outras aulas, inclusive de flores.